Olá, meu nome é Luiz, eu sou professor de Geografia aqui de São Paulo e esse trabalho que eu estou apresentando, ele foi desenvolvido com alunos de segundo ano do ensino médio do Colégio Partenon Bom Clima, em Guarulhos. Bom, eu parto do princípio de uma atividade considerada muito lúdica para o ensino médio, que é a atividade do desenho. Porém, a elaboração de um desenho foi primordial para que a gente construísse alguns conceitos dentro do tema principal, que era o tema agropecuária e a questão da fome no Brasil. Então, o primeiro questionamento que eu fiz dentro dessa sequência didática era uma pergunta muito legítima. Qual era o propósito da geografia? Por que, que os alunos estudam geografia durante mais de 10 anos da sua formação escolar? E a partir dessa reflexão, eu coloquei uma questão para eles. A questão de que o Brasil ele tem produção agropecuária para alimentar mais de 1 bilhão de habitantes. No entanto, com esses dados mostrados nessa chamada jornalística, nós temos 10 milhões de pessoas passando fome, pelos dados mais atualizados, quase 20 milhões. E a partir daí, eu perguntei para eles qual era o propósito de se estudar geografia, por que a gente estuda geografia, por que, que a gente analisa essas questões, né? Qual é o nosso objetivo? E essas perguntas, elas vão ser fundamentais para amarrar o produto final dessa sequência didática. Então, eu disse para eles que a gente precisa compreender a realidade, porque a pobreza, a fome, a miséria, a desigualdade, elas simplesmente não podem ser aceitas. E quando a gente estuda algo, a gente estuda com o objetivo de entender, mas a gente estuda também no universo escolar para a gente ter minimamente condição de entendendo interferir na realidade, minimamente que seja, mas que a gente tenha condições de exercer uma certa cidadania para poder, através desse exercício de cidadania, intervir na realidade colocada, na realidade apresentada. Então, a primeira coisa que eu pedi, que eles elaborassem um desenho com o tema agropecuária. Eu não tinha nenhum objetivo de que eles tivessem um traço do desenho mais elaborado. Não, o que eu queria era avaliar os elementos. Então, eles elaboraram esses desenhos, eu coloquei aqui alguns desenhos que eles elaboraram, eles colocaram nesses desenhos uma visão mais tradicional do que eles entendiam como sendo espaço rural e como sendo produção agropecuária. Isso ficou muito nítido nos desenhos, e pegando esses desenhos, eu fiz uma classificação. Depois que eles postaram no Classroom, eu fiz uma classificação desses desenhos em níveis de desenvolvimento tecnológico no campo. Dividi em baixo, médio e alto, onde mais a metade desses desenhos apresentavam uma visão muito tradicional de espaço rural. Por que isso era importante num primeiro momento? Para mostrar, para construir com eles a ideia de Revolução Verde, para que eles entendessem que a Revolução Verde foi um processo desenvolvido a partir da década de 50 de modernização no campo, que tinha dois objetivos principais: aumentar a produção de alimentos no mundo e acabar com a fome. E eu mostrei para eles também, logo depois dessa análise do gráfico, uma série de chamadas jornalísticas que iam na contramão dessa visão mais tradicional que eles tinham. Era a ideia de construir, portanto, o conceito de Revolução Verde, para que eles entendessem que essas modernizações tecnológicas no campo, elas representam muito de um dos objetivos cumpridos da Revolução Verde, que era a produção tecnológica e o aumento da produção de alimentos. Mostrei um gráfico para eles, deixando claro que o Brasil teve um grandioso aumento na produção de grãos, mas com pouca alteração na área plantada, e isso se justificava pelo uso maior de tecnologia. No entanto, era necessário analisar uma outra questão, né? Um dos objetivos que a Revolução Verde não deu conta, que era acabar com a fome no mundo. Como era possível a gente ter um país que se considera uma potência na produção de alimentos, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas vivia a contradição de ter gente passando fome? Essa frase do Betinho, a alma da fome é política, ela foi muito refletida durante um determinado momento dessa sequência didática, porque era importante eles entenderem que a fome ela não era resultado de nenhuma deficiência técnica em relação à produção agropecuária, muito pelo contrário. Bom, aí eu questionei por que essa condição contraditória ela se mantém.
E esse gráfico ele foi fundamental, porque esse gráfico ele mostrava a comparação entre os dados da agricultura familiar e do agronegócio. As respostas para essa questão estavam na análise desse gráfico. Então, eles viam, por exemplo, que o maior investimento governamental é feito no agronegócio e não na agricultura familiar, com números muito discrepantes. As terras, a menor quantidade de terras na mão da agricultura familiar e a maior parte das terras na mão do agronegócio. E lembrando a eles que a agricultura familiar é que produzia praticamente 70% dos alimentos que a população consome. Então, munido desses dados, de todas essas reflexões, o produto final foi a elaboração de uma carta para a ONU, uma carta para a FAO, para a ONU. Essa, inclusive, foi a atividade avaliativa que eles tinham. Então, eles tinham todos os critérios de como elaborar essas cartas, os resultados foram resultados bem importantes, eles acabaram entrando no espírito, o objetivo que era a gente interferir através dessa carta, ou seja, a carta ela respondia aquilo que foi proposto lá. Por que que a gente aprende geografia? E os resultados eles foram mesmo muito significativos e a qualidade dos textos chamaram muito a atenção. Então, eu agradeço a atenção e eu deixei meus canais de comunicação para quem quiser entrar em contato para ter mais detalhes a respeito dessa proposta. Meu muito obrigado.